dando seguimento ao estudo do livro de Mateus, nesse capítulo 27, nós vamos ver o ápice da rejeição e do sofrimento de Jesus. Nós aqui estamos na reta final do ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus Cristo, na véspera da crucificação, né? E o cenário aqui é tenso, né? A Judéia naquela época vivia sob o domínio romano e os líderes religiosos judeus, eles não possuíam autoridade para aplicar a pena de morte, por isso eles precisavam envolver Pilatos no processo. E Mateus, quando ele registra esses fatos, né, ele não apresenta apenas um relato histórico, mas também ele deseja mostrar que tudo o que estava acontecendo era o cumprimento das Escrituras por parte de um plano soberano de Deus, né? Então nós vamos começar agora a partir do capítulo 27, nós vamos ver a crucificação do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento pelo qual Jesus passou para nos dar salvação. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui diante da sua palavra, Senhor, onde nós vamos ver, Senhor Jesus, a sua crucificação e o seu sofrimento, Pai. O que o Senhor sofreu por mim e por todos nós, por todo aquele que já entregou a vida para o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu no meu lugar, Pai. E nós estamos aqui refletindo sobre a tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, que essa palavra ela venha entrar no meu coração e no coração de cada pessoa que vai ver e ouvir, para que ela possa, meu Deus, ter essa convicção de salvação através do sofrimento que o Senhor sofreu por cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Diz assim no capítulo 27, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então aqui nós vimos que depois que Judas entrega Jesus para... Jesus ele é levado para ser entregue, né, ao governador, porque naquela época a Judéia, os líderes religiosos, eles não podiam condenar Jesus à morte, tinha que ser um representante do Império Romano. Quem era o representante do Império Romano era Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Então, é por isso que eles levam Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos. Mas antes nós vamos ver o suicídio de Judas. Então, no versículo 3, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então aqui, logo, né, pela manhã, os líderes judeus, eles decidem levar Jesus a Pôncio Pilatos, né? Eles que já haviam condenado Jesus por blasfêmia, mas eles precisavam agora acusá-lo de algo que justificasse a pena de morte perante os romanos, né? Enquanto isso, o que é que acontece? Judas, tomado de remorso, Judas não se arrependeu. Judas foi tomado por um remorso e ele tenta desfazer aquilo que ele tinha feito. E ele reconhece que tinha pecado, mas ele não buscou arrependimento genuíno diante de Deus. O que foi que ele fez? Ele foi suicidar-se. Ele estava tão desesperado que ele devolve as moedas e vai se enforcar.
E os líderes religiosos recebem aquelas moedas e, em contradição, eles afirmam que o dinheiro é preço de sangue e compram com aquele dinheiro um campo para ser usado como cemitério de forasteiros. E chama-se aquele campo chamado campo de sangue, né? E Mateus, quando ele escreve, ele diz que aquilo que aconteceu deles comprarem aquele campo com as moedas que Judas tinha utilizado para entregar Jesus, os líderes religiosos compram aquele campo de sangue para se cumprir o que estava escrito lá no profeta Jeremias. Jeremias já tinha revelado que a traição seria o fim trágico de Judas e que ele mesmo iria, com as suas moedas, entregar para ser comprado um campo de oleiro. E no versículo 11 diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então ele perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então, Jesus? Então que farei de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente nas mãos desse homem, desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então aqui nós vimos que Jesus foi interrogado por Pilatos, né? O qual Pilatos pergunta a ele: Você é o rei dos judeus? E ele responde: Tu o dizes, né? Deixando claro que ele, Jesus, era rei, mas não segundo as categorias humanas. E diante daquelas acusações, Jesus permanece em silêncio. E Pilatos, percebendo que os líderes religiosos estavam motivados por inveja, então Pilatos tenta libertar Jesus usando um costume que se tinha durante a Páscoa, onde ele oferece ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, que era um criminoso perigoso. Mesmo sendo avisado, Pilatos recebeu um aviso de sua mulher, de sua esposa, dizendo que Jesus era um homem justo. Os líderes não aceitavam que Jesus fosse colocado liberto, né? Eles escolheram Barrabás. Então, Pilatos, temendo os tumultos, né, o que é que Pilatos resolve fazer? Lavar as mãos como um gesto simbólico de isenção. Ele estava dizendo que ele era inocente do sangue de Jesus, mas a multidão assume a responsabilidade, né? Dizendo que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos, né? E ali Jesus é entregue
aos soldados, né? Então vamos ver a partir do versículo 45, diz assim: a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Aqui nós vamos ver que Jesus vai ser zombado até a sua crucificação. Jesus é entregue agora aos soldados, e aqueles soldados romanos começam a humilharem publicamente a Jesus. Eles vestem Jesus com um manto vermelho, colocam na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos e zombam dele. Salve, tu não é o rei dos judeus? E muitas vezes ele foi espancado e levado para ser crucificado, né? E a gente vê que no versículo 32, quando eles saíram, eles encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. O versículo 53 diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, partiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. E se de fato lhe quer bem, porque você disse, sou filho de Deus? E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aqui nós vamos ver, né, que Jesus agora é levado para o Gólgota, e aqui colocam ele e colocam sobre a sua cabeça as inscrições: Jesus, o rei dos judeus. E colocam ao lado dele 2 ladrões, onde um ladrão, né, vai se arrepender, vai reconhecer que ali está diante de Jesus, e outro não. Enquanto isso, os líderes religiosos blasfemavam, dizendo: Salva-te a ti mesmo, se tu és filho de Deus, e desça da cruz. Você não disse que é filho de Deus? Venha livrá-lo agora, peça a ele agora para livrá-lo. Mas ele nada dizia. E no versículo 45 diz: Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eles chamam por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixe, vejam se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra voz, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram,
e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então aqui nós vimos que desde a hora sexta até a hora nona, que significa das 12 horas do dia até as 3 horas da tarde, então trevas cobrem a terra, e aí vai explicar, né? O sofrimento divino é simbolizado agora pelo abandono, né, do filho, ou seja, o juízo divino simboliza o abandono do filho, ou seja, o Jesus, o Filho de Deus, ele foi abandonado ali, e ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus entrega o seu espírito, né? E nesse instante ocorrem sinais extraordinários. O véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando agora o acesso direto a Deus por meio do sacrifício de Cristo. A terra treme, as rochas se partem, ocorrem terremotos, túmulos se abrem, mortos ressuscitam, testemunhando o poder sobre a morte, né? E aquele centurião romano fica impressionado e reconhece: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E Jesus ali, e muitas mulheres ali fiéis, como as que seguiam a Jesus, como Maria Madalena e outras, viram de longe, né, tudo aquilo que tinha acontecido na morte de Jesus. E depois vem o sepultamento de Jesus. No versículo 57 diz: caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, e este foi ter com Pilatos, lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali sentada em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então aqui nós vimos que a morte de Jesus acontece, é sepultado, né, através daquele homem chamado José de Arimateia, onde ele coloca o corpo de Jesus no seu túmulo, né, e também, em seguida, os principais líderes e fariseus pedem a Pilatos que mande uma escolta para vigiar o túmulo de Jesus. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 27, é que aqui nós vimos a história, o relato, né, da morte de Jesus. Isso nos constrange quando a gente vê isso, porque a gravidade do pecado da humanidade levou o Filho de Deus à cruz. E a gente vê também aqui o amor profundo que Deus tinha para entregar o seu Filho para nos salvar. E aqui nós vemos também que Jesus foi humilhado, ele se humilhou, essa humilhação de Jesus, ela nos ensina sobre o custo da salvação. O véu, quando se rasgou, né,
ele lembra que nós agora temos acesso direto ao Pai. E nós vimos que o sepultamento de Jesus em um túmulo novo reforça que o final não é a morte, mas a ressurreição, a esperança garantidas para todos aqueles que creem, né? Nós podemos olhar para a morte de Jesus e ver que ele conduziu, Deus cumpriu o que ele prometeu, né? Ele mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus para conosco foi nós não podemos dimensionar esse amor que Deus teve, que Deus teve e tem para com cada criatura que nasce nessa terra. Porque ele mandou o seu Filho, né, para morrer por cada um de nós. Então nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus, por ele ter morrido no meu lugar, no seu lugar, que você está vendo esse vídeo. Então, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, faça isso hoje para ter a certeza e a convicção de salvação e crer nesse Jesus que morreu naquela cruz para dar a salvação a todo aquele que nele crê. Mas existe uma condição: você tem que se render aos pés da cruz. Muitas vezes você pode até crer que tudo isso aconteceu, que houve essa morte de Jesus. Você pode crer na morte de Jesus, mas ainda não crer na sua salvação. Então, para você crer nessa salvação, que Jesus morreu para lhe salvar, você tem que tomar uma atitude de entregar a sua vida aos pés da cruz e receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E assim você vai ter a convicção de salvação, porque Jesus ele pagou o preço para libertar você do domínio do pecado. Não que quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está livre do pecado. Não, você pode vir até a pecar, mas só que agora você não é mais escravo do pecado. Você se torna livre do pecado pelo sacrifício dele na cruz. Mas para isso você tem que se render aos pés da cruz, se render a Jesus e entregar sua vida para o Senhor. Amém?